Fala aí galera, eu soltei escala e Pendulum Showcam. Isso é muito mongol. Bem, meus amigos, eu tô aqui pra fazer um vídeo falando sobre a complexa e fodida e difícil pra caralho mecânica de Pendulum Summon, além, claro, de muito injusto, como você pode ver no vídeo que eu falei sobre o injustiçado Pendulum Summon. Hoje vai ser um vídeo dedicado para falar único e exclusivamente sobre algumas regrinhas básicas da mecânica de Pêndulo, porque apesar de sim ainda ter gente que tem dúvidas sobre essa mecânica, ainda vai servir pra, sei lá, mano, alguém que vai começar a jogar o Duel Links e quer ver alguma coisa sobre. Pois é, o assunto de hoje é esse, vamos entender um pouco sobre a mecânica de Pêndulo. Então, let's go, transição. E muito bem, meus amigos, a mecânica de Pêndulo é uma das mecânicas mais problemáticas do jogo, não só por ela ser injusta do jeito que ela foi criada desde sua criação, mas também porque ela insere um monte de camada nova de regras para os jogadores. E se você vem jogando Yu-Gi-Oh! E você pega a mecânica de Pêndulo, beleza, você já vai ter um baque. Aí imagina você chegar com um jogador novo que vai começar a jogar o Yu-Gi-Oh! Agora e tem que jogar com essa mecânica. É muito complicado até para você explicar, porque algumas coisas que interagem normalmente de um jeito que você já está acostumado com algumas outras mecânicas não interagem da mesma forma com o Pêndulo. Tanto que o Pêndulo teve que adaptar completamente o próprio o tapete de duelo, né, a própria mesa de duelo, para poder acomodar as cartas Pêndulo. Quando elas chegaram, precisou ter 2 lotes extras, um de cada lado para você colocar as escalas, e você tinha 5 Spell Traps livres no TCG, obviamente, e é TCG/OCG. E aí depois eles mudaram um pouquinho, e aí tiraram essas zonas extras e colocaram dentro da zona de Spell Traps. Daí se você coloca a escala Pêndulo, única e exclusivamente quando você coloca uma carta Pêndulo na escala, ela vira escala de fato, mas quando ela não estão lá, é a zona de Spell Trap para você setar cartas, por exemplo. Então, mudou a dinâmica de jogo de uma maneira puta que pariu. Então, a mecânica de Pêndulo basicamente é os monstros Pêndulo, né, que gera algumas paradas, porque eles têm uma propriedade que nenhuma outra carta tem, obviamente. Na verdade, essa é a grande diferença deles, que eles são, ao mesmo tempo, monstros e spells. Como vocês podem ver aqui do lado, aqui, no Joker, como vocês podem ver, o Joker é o exemplo da carta que eu tô dando. Ele é um monstro, é uma carta de monstro de efeito, só que a metade de baixo é verde. Significa que ele é uma carta Pêndulo, porque ele é metade monstro e metade spell. Como você pode ver, ele tem a escalinha 8, né? E aí quando você põe 2 cartas Pêndulo na escala, elas te dão a habilidade de fazer Special Summon de monstro da tua mão ou extra deck, lembrando, só cartas face up do extra deck que você pode fazer. Você não pode colocar escala e invocar uma fusão 5 do teu extra deck, não, porque essas cartas precisam ser invocadas propriamente. Só pode invocar cartas que estão face up no teu extra deck, obviamente. E aí você pode pendular, invocar de maneira especial o monstro da tua mão ou extra, que o nível dele esteja entre as escalas. Então se você, no caso do Joker, que é uma escala 8, você tem outra escala 1, você só vai poder invocar monstro de nível 2, que é entre as escalas, né, um limite fechado. Você não pode invocar monstro com o mesmo nível da escala que tá lá, tem que ser menor. Então, nível 2 ou 7 nesse exemplo que eu dei, se você colocou escala 1 e escala 8. Essa basicamente é a característica do Pêndulo, né, que a mecânica de Pendulum Summon é essa basicamente. E daí, os monstros Pêndulo, eles são monstros enquanto eles estão na zona de monstro, mas eles são Spell quando estão na Spell Trap Zones. Ou seja, se você tem carta Pêndulo na Spell Trap Zone, né, como escala Pêndulo, ele é uma Spell. Então se você dá um Hijack, você não mata as cartas. Você dá um Mystical, beleza, você mata. Agora, se o cara tá na zona de monstro, você dá um Mystical, você não pode dar um Mystical e um monstro Pêndulo que tá na zona de monstro. Você só pode dar Mystical quando ele tá na zona de Spell e Traps. É umas paradas muito doidas. Pois é, mas isso é bem básico, né? Isso todo mundo sabe da mecânica de Pêndulo. Vamos pra algumas paradas mais profundas. Uma grande parada que pode dar dúvidas na cabeça de jogadores novos, por exemplo, é se você pode dar um Foolish num monstro Pêndulo. Obviamente você pode, porque no deck ele é tratado como monstro. Ele é tratado como Spell única e exclusivamente quando eles estão face up na Spell Trap Zones como escala Pêndulo. Quando eles são escala Pêndulo, você não usa o efeito de monstro, você aplica o efeito de Spell que eles têm. E aí, se você dá um Foolish no deck, beleza, ele é monstro, ele tá no teu deck, ele é monstro. Se você precisa adicionar um monstro, você vai pegar um Pêndulo, beleza, ele é monstro. Agora, você não pode dar a porra de um Foolish Goods e tratar a carta Pêndulo como Spell. Precisando milar, você vai dar um Foolish Goods do Dark Worm porque ele é Pêndulo, você não pode fazer isso. Foolish Goods são milha Spell Trap e os Pêndulos só são Spell quando eles estão face up no campo. Agora a gente passa para algumas interações que brincam um pouco com a mecânica de Pêndulo. Let's go! Bom, primeiro é que se você toma o famigerado Solemn Strike. Cartas Pêndulo, quando são feito o Pendulum Summon, tudo é tratado como um único Summon, tá? Então se você dá o Strike, você vai negar o Summon. Se você pendulou 5 bichos e o cara te dá um Strike, ele negou o Summon de todos os 5. Ele negou o Summon e você fez o Summon de vários monstros ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que se o cara te der um Maxi, banido Maxi, mas vamos supor, Maxi, e você faz o Pendulum Summon de 5 bichos, conta como um Special Summon somente e o Maxi só vai comprar uma carta. Era uma mecânica bem real na época que o Pepe era meta, por exemplo. Mas aqui entra uma grande parada sobre
próprias cartas pêndulo. Os pêndulos, no geral, quando eles são enviados, qual que é a grande parada dos pêndulos? É que eles vão pro extra deck, tá? Quando ele sai do campo, ele vai pro extra deck pra te permitir invocar eles de lá de novo. Era uma grande dinâmica que tinha no jogo, inclusive, você popar as próprias cartas pêndulo pra fazer vantagem, elas irem pro extra e você pendular todo mundo de volta. É a principal parada do pêndulo, porque enquanto você constrói jogada e faz vantagem, matando as tuas próprias cartas, não é um custo de -1 que você tem por matar as cartas, porque elas voltam. Essa é a grande questão. Qual que é? Por que acontece isso com os pêndulos? Porque basicamente a mecânica dele diz que se o monstro pêndulo, se uma carta pêndulo seria enviada do campo pro cemitério, ela vai ser enviada pro extra ao invés disso. É bem simples. Nada acontece no meio do caminho. Mas se a carta pêndulo seria enviada do campo pro cemitério, ela vai pro extra ao invés disso. Por isso que se você fizer uma fusão de algum monstro, tipo uma Poly ou uma Metal Force Fusion, que é um deck pêndulo que usa fusão, e você usar um pêndulo da mão, o pêndulo vai pro cemitério, não pro extra. Agora, se você usa enquanto ele tá face up no campo, ele vai pro extra deck. Por quê? Porque ele ia ser enviado do campo pro cemitério, mas ao invés de ir pro cemitério, ele vai pro extra. Esse é o caminho que é chave de você entender pro próximo exemplo que eu vou dar, que é uma das coisas mais estranhas que acontece com a mecânica de pêndulo no sumo. Então, entendido? Se a carta pêndulo seria enviada do campo pro cemitério, ela vai ser enviada pro extra, o mesmo vale se ela tá na Spell Trap Zone como carta pêndulo, como spell. Se você dá um místico e mata a escala pêndulo, ela seria enviada pro cemitério, mas ao invés disso, por ser pêndulo, ela vai pro extra deck pra você poder pendular de lá de volta, né? Entendido esse caminho, é muito importante pra gente entender a existência do Dark Law e afins. Dark Law ou Macrocosmos da vida. O Dark Law tem um efeito contínuo que enquanto ele tá face up, qualquer carta mandada pro cemitério do oponente é banida no lugar. Bom, tá safe. Se eu tô de pêndulo, eu não tô nem aí, porque a carta vai ser enviada pro extra, eu posso pendular todo mundo, certo? Errado. Porque o Dark Law diz que as cartas que seriam mandadas pro cemitério são banidas ao invés disso. Lembra do caminho que eu falei sobre o que o pêndulo faz? O pêndulo diz que se as cartas seriam enviadas do campo pro cemitério, elas vão pro extra ao invés disso. Como o Dark Law tá na mesa, esse intermediário é cortado. A carta ia ser enviada pro cemitério, ela vai pro extra ao invés disso, mas se tem uma carta face up que diz que toda carta vai ser banida, os teus pêndulos, eles não conseguem fazer o caminho pré-extra, que seria ser enviado pro cemitério. Então eles vão banido, tá ligado? Se o Dark Law e cartas que diz, como o Macrocosmos e afins, diz que a carta seria banida ao invés de ir pro cemitério, o pêndulo não vai pro extra, ele vai ser banido. Essa mecânica é bem estranha, é bem WTF de você entender, mas acontece. Se tem lá uns bichos pêndulo na mesa e o cara tem um Dark Law, o Dark Law vai matar o teu bicho na porrada, o teu bicho não vai pro extra. Ele ia ser enviado pro cemitério, ao invés disso ele iria pro extra, mas o Dark Law diz que as cartas vão ser banidas, então ao invés de ir pro extra, o teu pêndulo vai ser banido, e enquanto o Dark Law estiver lá, toda a carta pêndulo que seria enviada pro cemitério, do campo pro cemitério, vai ser banido ao invés disso, e não vai pro extra deck daí. Era uma mecânica bem chata na época que o Hero fazia as gracinhas dele com o Sapo, por exemplo, que é um deck bem forte, e o Metal Force era meta na época, porque você fazia lá simplesmente jogada de Dark Law, Rafleza, Counter, mano, pânico. Você vai fazer o pêndulo summon de 3 bichos Metal Force, 2 bichos que seja Metal Force, beleza, o cara strike, counter trap, negou o summon e ao invés de ir pro extra, todo mundo vai ser banido. E essa é outra dinâmica que acontece, que é com cartas como, por exemplo, o Solemn Strike, que eu falei que ela nega o pêndulo summon, mas não é só isso, porque ela nega e destrói. Ela faz duas coisas. Se você, esse monstro seria special ou um efeito de monstro ativado, você pode ativar o Strike, paga 1500 pontos de vida, nega a ativação ou summon, e se fizer, destrói. Nesses casos, o que acontece com o pêndulo? Se eu ativo o efeito de um pêndulo que tá na mesa, Joker, né? Se eu ativo o efeito do Joker, normal summon Joker, efeito, e o cara dá Solemn Strike, o Joker vai pro extra deck pra eu pendular ele depois, o cara negou o efeito e destruiu a carta. Se a carta pêndulo seria enviada do campo pro cemitério, ela é enviada pro extra, certo? Então, é mais um caso onde isso não acontece. Se uma carta nega o summon ou nega a ativação do efeito e destrói, o pêndulo não vai pro extra, o pêndulo vai pro cemitério. E isso é uma parada que também é muito importante de se entender, porque nesse caso a carta não vai fazer full de lá, não vai fazer volume no extra deck, ela vai pro cemitério. Somente se a carta negar a ativação ou negar o summon, né? Se negar o summon, beleza, deu o pêndulo e destruir, né? Negar o summon, na verdade só negar o summon, a carta vai ser enviada pro cemitério, tanto que o Herald Ultimate, você pode fazer isso, negar o summon de um pêndulo summon e todo mundo vai ser enviado pro cemitério. Dragoon, que nega a ativação da carta e destrói, pode fazer isso. Se for o Savage, por exemplo, só nega o efeito, não, nega a ativação do efeito, beleza, ele não destrói. Agora, se a carta negar o efeito e destruir, o teu pêndulo vai pro cemitério, tá ligado? Porque eu não sei nem como te explicar isso, porque eu acho que no meio tempo a carta deixa de ter efeito e propriedade de pêndulo, eu não sei exatamente, só sei que é assim, e é assim que funciona, tá? Se você nega o efeito da carta, a carta vai ser enviada nega e destrói a carta vai ser enviada pro cemitério. Eu acabei de lembrar de um outro exemplo aqui, que é do nosso querido Purple Poison
Purple Poison Magician. O Purple Poison Magician, ele tem uma propriedade muito interessante. Eu tô tentando salvar a carta aqui pra mostrar ela na tela pra vocês, tá? Calma aí, só um momento. O Purple Poison, ele tem o efeito na escala e o efeito de monstro, né? O efeito na escala faz com que ele se destrua, e o efeito de monstro triga quando ele é destruído. E quando ele é destruído, ele pode escolher uma carta face-up e matar ela, tá ligado? Por efeito, beleza. O Purple Poison faz isso. Deixa eu só adicionar o Purple Poison aqui, porque vai ficar mais fácil de vocês entenderem a carta que eu tô querendo falar de exemplo aqui pra vocês. É esse monstrinho aqui. Purple Poison Magician, tá? Então, o Poison Magician diz que na escala ele pode... enfim, ó, uma vez por turno, se o seu Dark Spellcaster batalha com monstros de cálculo de dano, você pode ativar esse efeito, o monstro ganha 1200 de ataque até o fim da dama de step e você destrói o Purple Poison. Então, ele mesmo se destrói na escala pra poder dar um efeito pra um Dark Spellcaster teu, pra poder, enfim, fazer o teu bicho matar o outro na porrada. Só que ele tem um efeito de monstro que, se esse card é destruído por batalha ou por efeito, você pode escolher um face-up card no campo, destrua-o. E aqui acontece uma parada muito interessante que de vez em quando rolava na época em que o Pêndulo Magician era um deck. O que acontece? Você pode, com o Purple Poison, bater em alguém, o Purple Poison tem 1200 de ataque, é um ataque pequeno, e aí ele morre em batalha. Então, se ele ser enviado do campo cemitério, ele vai pro extra, mas beleza, né? Ele foi pro extra, ativou o efeito. Bum! Efeito Purple Poison. Como ele foi destruído, ele dá alvo em um monstro face-up, em uma carta face-up, e destrói ela. Daí o que o cara faz? O cara vai lá e ativa o Solemn Strike, tá ligado? Porque o efeito de monstro do Purple Poison foi ativado, que é dar alvo em uma carta face-up e destruir. Negar o efeito e destruir. O que acontece com o Purple Poison que tá no extra nesse momento? O efeito dele vai ser negado e ele vai ser destruído. Mas ele tá no extra. O que acontece? Bom, como ele negou o efeito e destruiu, obrigatoriamente o Poison vai ser destruído, tem um efeito negado. Então, o que acontece com o Pêndulo que tem um efeito negado e é destruído, que eu falei agora há pouco? Ele vai pro cemitério. Então, mesmo que ele já esteja no extra deck, tenha ativado o efeito lá, você negou o efeito de uma carta Pêndulo e destruiu ela. Então, ela vai pro cemitério. Só que o Purple Poison, o efeito dele não é uma vez por turno, e mesmo nesse caso, lá no cemitério, ele vai ativar o efeito mais uma vez, dar uma carta face-up e destruir ela também. É só pra, assim, não faz muito sentido essa jogada, mas é só pra exemplificar coisas complexas e bizarras que podem acontecer com cartas pêndulo, e essa aqui é mais uma delas. Bom, entendido isso aqui, vamos passar pra mais alguns exemplos um pouquinho doidos. Bom, o próximo exemplo é o exemplo de carta que eu já falei, né, que é o Spellbook of Knowledge. O Knowledge, ele diz que você manda pro cemitério um Spellcaster que você controla, ou um Spellbook card da tua mão, ou face-up no campo, e aí, se você fizer, você compra 2 cartas. Eu já falei isso naquele exemplo de regrinhas básicas que eu tinha falado, né, de efeitos, tipos de efeito. Foi em algum vídeo que eu falei sobre o Knowledge, mas explicando aqui no vídeo específico de Pêndulo, o Knowledge diz que você pode mandar um Spellcaster do campo pro cemitério. E se você mandar, ou seja, se você fizer, ou seja, se você mandar a carta pro cemitério, compra 2 cartas. Você pode dar alvo em um Pêndulo face-up, como por exemplo, o próprio Joker. O Joker é Spellcaster, então você pode dar o Knowledge dando alvo no Joker, tentar mandar ele pro cemitério. Mas lembra do caminho que eu falei do Pêndulo? Se ele seria enviado do campo pro cemitério, ele vai pro extra. E a Knowledge precisa que você mande o Spellcaster do campo pro cemitério, porque se você mandar pro cemitério, você compra 2 cartas novas. Então tem que tomar cuidado, porque se você dá um Knowledge em um Pêndulo, o Pêndulo não vai pro cemitério, ele vai pro extra. Logo você não compra, mas isso não impede de você ativar a carta. Você pode ativar e se fuder, mas tem que lembrar disso. Você não pode ativar ela dando alvo num Spellcaster que você controla o seu Pêndulo, né? Você pode fazer isso, mas o Pêndulo não vai pro cemitério, ele vai pro extra. Logo você não compra cartas, o que é o completo contrário da carta, que é o Pendulum Rising. O Pendulum Rising diz que você manda um monstro que você controla pro cemitério como custo. O Spellbook of Knowledge não tem custo, por isso que você pode mandar o bicho, tentar mandar pro cemitério, ele vai pro extra, e o Knowledge só vai pro cemitério e você não compra, mas você pode ativar a carta, você só se fez um -2, beleza, mas no caso do Pendulum Rise, ela mandar do campo pro cemitério é custo, então você tem que poder fazer isso para ativar essa carta. Se você for tentar ativar essa carta em um Pêndulo, você não vai conseguir nem ativar. Não é que você vai mandar o Pêndulo do campo pro cemitério e ele vai pro extra, não, você não vai poder ativar, porque mandar pro cemitério é custo, e se uma carta precisar mandar do campo pro cemitério como custo, você não vai conseguir. O mesmo vale pro Forbidden Droplets. Se você for tentar dar o Forbidden Droplets em um monstro Pêndulo teu, é custo mandar pro cemitério. Você não pode mandar o Pêndulo do campo pro cemitério, porque ele vai pro extra, tá ligado? E aí você não pode ativar o Droplets, você não pode ativar o Pendulum Rise também, porque você não consegue mandar um Pêndulo do campo pro cemitério. E essa mecânica é um pouco estranha, mas, enfim, faz parte da mecânica de Pêndulo. Outra parada que aconteceu com os pêndulos também, muito derivado do anime, é que os caras precisavam criar coisa nova pra poder fazer a coisa ser interessante. E aí isso foi um tiro completamente que saiu pelo ralo, que não faz sentido nenhum, mas que existe. Outra coisa, né, que o pêndulo precisou mudar a forma do jogo, enfim, regras e tal. E outra coisa que ele fez, que é bem confuso, é a porra desses monstros de extra deck, né, como Synchro. Ah, e um detalhe, né, como eu disse, como o pêndulo é mandado do campo, se ele fosse mandado do campo cemitério, ele vai pro extra, esses monstros que saíram do campo, pêndulos que foram pro extra, que você pode pendular de volta, tá? Você não pode pendular uma fusão de lá, a menos que ela seja Pendulum, tá? Só pode pendular do extra deck cartas Pendulum.
Ponto, tem que lembrar disso. Só pode pendular do extra, cartas pêndulo, entendido? Beleza, a gente passa pra próxima anomalia que a Konami fez, que é justamente cartas como o Nirvana, por exemplo. Ele é um síncro, mas ele também é pêndulo. Como que eu usufruo dessa merda, tá ligado? Muito estranha essa parada. A Konami começou a criar umas cartas fusão, Exceed e síncro, que são ao mesmo tempo pêndulo, mas eles estão no teu extra deck. Como que acontece? Bom, primeiro que pra fazer eles, você faz ele como qualquer carta normal. Então, no caso do síncro, precisa lá de um Tanner, no caso ele pede, né, um Tanner e um ou não mais síncro Tanner. Não Tanner, na real, né? Então você faz ele como se fosse um síncro normal. Quando esse monstro entra na mesa, ele é um síncro. Você faz ele como um síncro normal. Qual que é a grande questão? Que aí, se ele for destruído, ou se ele simplesmente for mandado do campo pro cemitério, ele é pêndulo, tá ligado? Então ele não vai pro cemitério, ele vai pro extra, tá ligado? E aí, o que acontece? Essas cartas, como que você pega uma carta que sai do campo, que veio do extra, que sai do campo, vai pro cemitério, de que adianta a escala dele, tá ligado? Aí é que entra esses monstros que vêm do extra, que são síncro, fusão, exceed, que são ao mesmo tempo pêndulos, quando eles são destruídos, eles têm um efeito e você pode colocar ele na escala, tá ligado? E aí na escala ele tem o efeito. Ele tem um efeito pêndulo na escala, como se fosse uma spell, e ele tem a escala dele, e ele é uma carta pêndulo normal, se ele for destruído. Se, de alguma forma, você conseguir mandar esse bicho pro extra deck, ou seja, se ele só tomar um send com um Dinguiço, por exemplo, ou se ele simplesmente foi enviado com um Zeus, por exemplo, ou se na escala ele foi destruído com um místico da vida e foi mandado pro extra deck, beleza. Daí, ele tem outra propriedade que precisa estar descrito no texto, que é chatíssimo, torna o texto da carta gigante, é que, se você puder pendular um bicho com o mesmo nível desse monstro aqui, por exemplo, do Nirvana, você pode fazer pêndulo no sumo dele, tá ligado? E aí, de novo, enquanto ele tá na mesa, se ele for mandado pro campo cemitério, ele vai pro extra, porque ele é um monstro pêndulo, sabe qual é? A única parada é que ele não tá no teu main deck, ele tá no teu extra, então você conseguiria acessar ele, mas se ele for destruído, ele vai pra escala, se ele sai da escala ou se ele sai do campo, ele vai pro extra, sem ser destruído, né? Porque se for destruído, você tem a opção de colocar ele na escala, e daí, se você puder pendular o bicho, né? Ou seja, se você tem qual é o nível dele aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se você tem uma escala 11 ou maior, ou 12 no caso, ou 13, né, que são a única escala que tem, você pode pendular esse bicho. Se ele tivesse sido invocado propriamente primeiro e depois ter ido pro extra, aí você pode pendular o bicho. Isso vale pros Exceed, que apesar de terem rank, vai servir, você vai conseguir fazer pêndulo no summon dele, e pras fusões também. Então é outra parada muito estranha, tá ligado? É complicado você explicar uma merda dessa, desse Synchro pêndulo, desses Fusion pêndulo e dos Exceed pêndulo pro pessoal que tava novo, que tá vindo jogar. É bem complicado e bem complexozinho, né? Mas enfim, meus amigos, eu acho que não tem muita regrinha além dessas não, tá? Deve ter algumas regrinhas ocultas aí, mas sinceramente eu não tô lembrando no momento e como vocês sabem eu não escrevo nada pra fazer vídeo, eu só faço vídeo e foda-se. E é isso aí. De novo, as cartas pêndulo enviadas pro campo, pro cemitério, são enviadas pro extra. Se elas forem destruídas, tudo bem, elas vão pro extra deck. Se elas forem banidas, beleza, elas continuam banidas no deck, na mão. Eles contam como monstros ainda, tá? E eles só são spell se eles estiverem na escala. Você não pode usar o efeito de escala de spell como do monstro tá no campo. Do campo ele é monstro, só usa o efeito de monstro. E não pode usar o efeito de escala. Na escala ele não pode usar o efeito de monstro, pode usar o efeito de escala. Mas tem alguns monstros que trigam o efeito quando são destruídos, por exemplo. Mas esse é o efeito de monstro. E beleza, nesse caso, como é o exemplo do Purple Poison que eu citei, na escala ele só tem efeito de mágica, né, de se destruir. Beleza, mas aí quando ele vai pro extra, ele triga o efeito de monstro dele, tá ligado? Mesmo que ele tenha se destruído proveniente de spell, ele tem um efeito de monstro que triga. Isso acontece com várias cartas. Abismo Guia, por exemplo, do Metal Force, tem umas cartas de Abisacto, enfim, tem uma cacetada de coisas que acontece por aí. E é importante fixar e lembrar disso. Mas enfim, por hoje é isso. Espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado. Comenta o que achou. Se gostou do vídeo, curte, se quer ver mais conteúdo assim, é claro. Se inscreve, eu não vou deixar a música tocando de fundo porque eu acho que ela dá copyright. É isso aí, valeu, falou aí. Até mais.